Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o tema dessa aula de hoje é campo elétrico e campo magnético. O que é campo elétrico e campo magnético? A palavra campo, ela já vem dizendo pra gente que significa alguma coisa que é grande, representativo de algum conceito que é largo, alguma coisa que vai ser vasta pra gente. A diferença entre o elétrico e o magnético é que o elétrico a gente vai trabalhar com uma situação de uma carga, ou seja, alguma coisa que tem uma corrente elétrica não, tem uma carga em Coulomb ali dentro. E o campo magnético a gente pode fazer uma analogia mais próxima dos ímãs ou planeta Terra que vai ser trabalhado para frente. Campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Ou seja, tem uma direção. Sempre quando a gente fala vetorial, significa que ela tem direção. Ela vai para algum lugar. Pode ser positiva ou negativa. Ela vai para norte, sul, leste, oeste, para cima ou para baixo. E ela tem um tamanho. Usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de modo unitário. Somente uma carga por vez em função de suas distâncias. Ou seja, se a gente tem uma única carga colocada, por exemplo, em cima de uma mesa, ela vai produzir um campo elétrico. A hora que você coloca uma segunda carga próxima dessa primeira carga, o campo elétrico da primeira carga e o da segunda carga vai atrapalhar ela. A hora que você coloca o terceiro, você vai ter uma interferência de 3 campos elétricos ali. É como mostra a figura. Eles são representativos muitas vezes por imagens circulares e dependendo se a carga é positiva ou negativa, uma interfere no campo da outra. Por que isso daí acontece? Pensa que, vamos fazer uma analogia das cargas elétricas sendo um raio. O raio, para acontecer, ele precisa de fatores. Só que 2 raios acontecendo juntos, um interfere no outro. Considere na imagem ao lado que cada número correspondente é uma carga por vez, ou seja, carga 1, carga 2 e carga 3. Desta forma, as linhas do seu contorno é o campo elétrico formado por ela. Nós costumamos muitas vezes fazer esse campo circular, mas às vezes ele pode ser retinho, que vai ser o que a gente vai ver em umas outras imagens. Linhas de força. O conceito básico, o conceito de campo determina o campo elétrico de uma carga e sua influência em um contexto maior. Ou seja, a gente está pegando ele ali no básico, mas só que ele pode ser generalizado para situações muito maiores. As cargas são definidas em positivas e negativas. Lembram-se lá que a gente trabalhou na sala de aula força elétrica, que a gente tinha carga ou positiva ou negativa. Não existe outro, por enquanto na natureza não se foi descoberto outro tipo de carga, a não ser positiva e negativa, e existe a carga nula, mas ela não tem interferência nenhuma para a gente porque ela é nula, tudo bem? Sendo assim, estas diferenças causam uma mudança direta no campo elétrico produzido pela carga. Aí entra um segundo conceito. O campo da carga positiva em relação à carga negativa, a carga negativa atrai o campo da carga positiva. Aí, se a gente olhar a figurinha ao lado, a gente vai ter as linhas de forças, que são representadas por essas flechinhas. Da carga positiva, eles saem dela, e da carga negativa, eles entram nela. O campo elétrico de uma carga positiva isolada e o campo elétrico de uma carga negativa isolada. São cada uma separada, elas não estão no mesmo lugar. Tipo, uma está aqui e aí você vai analisar a outra. Você não pode analisar as duas ali no mesmo cargo. A carga positiva, o campo é de afastamento, ou seja, sai dela. A carga negativa, o campo é de aproximação, ou seja, entra nela. Campos. Definimos como, então, as cargas negativas têm um campo que é atraído por elas e positivas têm um campo que é repelido por elas. Repelido, afastado ou sai é a mesma coisa. Atraído, entram ou vem para ela são a mesma coisa também. Depende do contexto que você está trabalhando, o livro-texto, tudo mais, pessoal. Conjunto de cargas. Aí agora a gente estava falando de uma carga e outra. Agora a gente está falando de um conjunto, ou seja, sempre vai ter mais de uma carga. Quando a existência de mais de uma carga, então seus campos interferem um com a outra, sendo sempre que pode haver uma dupla de cargas. De sinais opostos, seus campos são de sair de uma carga e serem adicionados a outra carga. Isso depende efetivamente do seu sinal. Foi o que eu acabei de falar. Se você tem uma carga positiva e uma carga negativa, o campo da carga positiva vai sair dela e entrar na negativa. Se você tiver duas cargas positivas, você vai ter 2 campos saindo, ou seja, ninguém entra em ninguém. Se você tiver 2 cargas negativas, você vai ter 2 campos entrando, mas ninguém entra em ninguém.
Ninguém vai para ninguém. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, da onde que vem esse campo? Esse campo é produzido pela carga. O fato dele ter as flechinhas que saem da positiva e o fato deles ter as flechinhas que entram na negativa, aí é um assunto mais para frente que a gente vai ver que depende efetivamente do conceito de elétron, elétron e próton, do átomo. Mas nós representamos como o campo da carga positiva saindo dela, as flechinhas que saem, e o campo da carga negativa como entrando nela, o campo que vem para ela. Tudo bem? Eles não vêm tipo do nada, eles são criados por elas duas. Porém, se a mesma possuir os mesmos sinais, seus campos têm um fator de serem repelidos pelas cargas elétricas. Aí o que acontece? Tipo, ó, positivo é positivo, todo mundo sai de todo mundo e ninguém entra em ninguém. Negativo é negativo, todo mundo entra em todo mundo, mas ninguém está saindo de ninguém. Note que ambos os desenhos é claro que podemos traçar uma reta no meio das duas cargas, e dessa nunca irá se cruzar no campus delas. Ou seja, nas duas positivas você consegue passar uma retinha ali no meio, e nas duas negativas também. Por que isso? Porque significa que ali é o limite dela, onde ela vai chegar bem perto um campo uma da outra, essa linha que você consegue passar. Elas sempre vão chegar muito, 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 muito perto uma da outra, mas nunca encostar, tá bom? Campo magnético. Em analogia ao campo elétrico, podemos fazer uma referência ao campo magnético. Campo magnético é de concentração de magnetismo, conjunto de spins derivado da matéria. O spin ele vem do conceito de elétron, tá, pessoal? Então não se preocupem com ele ainda, tá? O que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Ou seja, toda vez que você tiver um ímã, você vai ter um campo magnético. As regras e sinais se aplicam as mesmas do campo elétrico dentro do campo magnético, ou seja, o positivo entra e o positivo sai e o negativo entra. Aí no caso, pro ímã a gente vai falar que o positivo é o norte e o negativo é o sul. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A mesma imagem tratando de forma maior. Peguei o mesmo desenho e só especifiquei. Positivo por polo norte, negativo por polo sul. Ou seja, o positivo é o polo norte, vai sempre estar saindo do polo norte, e o negativo sempre o negativo é sempre o polo sul, vai sempre estar entrando nele. O campo magnético pode existir dentro das matérias condutoras de eletricidade, ímãs e até mesmo em planetas. Olha só que coisa interessante. E não só em planetas, pessoal. Ele existe dentro de toda a matéria que tem uma carga. Motivo pelo qual os planetas possuem em seu interior um fluxo de movimento de ferro. Lembra lá em geografia que quando vocês vão estudar um pouquinho de vulcão, fala que no interior da Terra tem ferro líquido? Então, graças a esse ferro líquido que existe no interior da Terra, existe o nosso campo magnético terrestre. E olha que interessante. O nosso campo magnético terrestre ele é tão forte, mas tão forte, que ele causa uma influência na Lua, mas ainda existe um outro campo, existe um outro ser, um outro astro que causa interferência no nosso campo magnético, que é o Sol. Produzindo assim um campo magnético ao seu redor. É novamente a mesma coisa, sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Em astronomia, a existência do campo magnético ao redor da Terra é de fator extremamente importante, pois graças a ele os raios solares se chocam com uma intensidade menor no planeta, diminuindo os níveis de radiação que o Sol produz se choquem com a Terra, evitando até mesmo doenças mais sérias como câncer de pele. Graças a esse lindo do nosso campo magnético terrestre, a gente pode sair, andar na rua do Sol durante o dia e vai levar anos até uma pessoa poder desenvolver alguma doença de pele. Se a gente não tivesse esse nosso campo magnético, você já sairia na rua, você já morreria cozinhado, porque ia ser muito mais intenso o calor. E não só isso, você morreria de muitas doenças, você poderia morrer de muitas doenças causadas pelos raios solares. Olha essa imagem que linda. Olha essa animação. Tipo, você tem os raios do Sol batem no campo magnético da Terra e, tipo, ele chega a se deformar e ele reflete um pouco do outro lado. Ele não deixa entrar tudo. Percebe que entra uma pequena onda passando ali.
Olha que coisa incrível isso, pessoal. Olha essa outra. Vocês percebem? Tipo, ele vai destruindo. Não é que vai destruindo, ele vai causando uma interferência em alguns dos campos. E tipo, ainda a Terra consegue resistir muito bem à intensidade do Sol. Ou seja, o campo magnético nosso, ele seria como um nosso escudo, nosso shield. Ele nos protege de coisas ruins que o Sol manda pra gente. Mas infelizmente ele não consegue proteger 100%. Uma quantidade dessa acaba entrando dentro da Terra. Vocês podem ver, a hora que quebra, ele começa a formar uma quantidade e vai embora. Mas ainda assim fica um pedacinho bem pequenininho. E aí os outros que vêm acabam entrando um pouquinho. Mas ele é fenomenal. Os formatos. O movimento do campo magnético ao redor dos materiais que produzem depende do seu formato. Se você tiver um paralelepípedo de ímã, vai ter um campo meio circular ali pela forma do paralelepípedo. Se tiver uma barra em cima de uma mesa, ele também vai ser circular. Mas se você já tiver uma coisa circular, então ele vai ser circular dentro do circular. Olha que coisa interessante. Você tem, por exemplo, aqui, seria como se fosse um fio de cobre, a terceira imagem. Aí o fio de cobre, o que acontece? Passa uma corrente elétrica. Passou corrente elétrica, produziu campo magnético. E produz campo elétrico. Mas principalmente, campo magnético. Passou corrente elétrica, produz campo magnético. A gente vai ver mais para frente a importância da corrente elétrica e a geração e que o fato da corrente elétrica existir gera um campo magnético em motores. A hora que você tem um motor, o motor para ele funcionar, ele precisa de uma corrente elétrica e de um campo magnético. Ou seja, os dois ali trabalham junto pro motor poder rodar e funcionar, fazer os materiais elétricos ou automotivos poderem funcionar. Você tem, por exemplo, aqui um fio de cobre. Observem que lá na direita você tem um izinho. Esse izinho significa corrente elétrica. A corrente elétrica está entrando pelo fiozinho, pela ponta da direita. Ela vai fazer todo o movimento circular ali de vermelho e sair pela ponta da esquerda. E o que acontece? O campo magnético ele vai meio que abraçar esse fio. Ou seja, você pega o dedo e você vai abraçando. Aí a gente entra numa regrinha mais pra frente que a gente vai ver no motor, que é chamado de regrinha da mão direita, tá bom? Mas basicamente ele vai sempre estar abraçando o fio, ou seja, o fio é circular, e aí o que ele vai fazer? Ele vai ser circular ao redor do fio. Olha que coisa interessante. Por que ele é circular? Porque ele tem que sair de um polo e entrar no outro. Ele sai do polo positivo e entra no polo negativo. Lembre-se disso sempre. Agradeço a vocês, chegamos ao final de mais uma aula, é o primeiro vídeo que eu estou postando para vocês, alunos do terceiro ano. Espero que ficou um pouco mais claro e vou passar uma atividade para vocês que vai ser anexada no blog. Provavelmente serão 3 exercícios, eu ainda estou por decidir, mas vai ser coisas bem simplesinhas somente para a interpretação disso daqui. Vou trazer para vocês um vídeo com um ímã e limalha de ferro. Eu fazendo um experimento com ímã e limalha de ferro. Limalha de ferro solta em cima de uma folha sulfite. E limalha de ferro dentro de uma garrafa com água e o ímã. Porque aí vocês vão poder ver os efeitos ali do campo magnético do ímã. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um beijo a todos e tudo de bom para vocês. Até mais.